beberes! Bem-vindos a mais um episódio do Papo com a Bragato. E antes de tudo, já quero agradecer a todo mundo que está aqui assistindo a gente, acompanhando. O programa de hoje está recheado de testemunho, de muita história boa para contar. E eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Todos os sábados nós estamos aqui às 13 horas na TV Capital e no nosso canal do YouTube. Então já aproveita, já curte, comenta, compartilha. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. E é isso. E hoje, no nosso episódio, tô recebendo aqui um cara, gente, que é fenomenal. Tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele aqui agora. E eu tô assim, como que eu vou começar o programa? Porque o cara é diferente. Tô aqui com o Itamar, do Louvor Aliança. Isabela, que honra estar aqui. Não, a honra é minha de receber você. Fico feliz demais e estamos aqui para abrir o coração, falar de qualquer assunto. O Pedro ainda disse assim, Itamar, eu não pedi nenhum roteiro. Eu falei, eu não gosto de roteiro. Eu sou tão complicado com roteiro que eu não sigo o repertório. Eu te entendo, viu? Sério. Os meninos querem morrer comigo porque a gente chega nas igrejas e aí sempre o pessoal da mídia social fala assim, qual que é o repertório para colocar ali? Eu falo, pergunta pro Espírito Santo aí que ele não me falou ainda. Vai rolar. Eu sei da primeira, o resto eu nunca sei. Eu sou desse jeito, Tamar. A gente mostrou aqui meu baterista, gente, que ele veio aqui tormentar nós. E é desse jeito, ele sofre na minha mão. Tem horas que eu falo assim, divino, só sustenta, que eu vou puxar outra aqui. Pronto. E vamos embora. Eu não gosto muito de ficar engessado. Tem que seguir essa regrinha aqui. Aí você olha pro público, ele não tá curtindo aquela vibe naquele momento. Exato. E aí você vai ter que mudar de imediato, você vai ter que ter um tchan ali. E aí se você tem um roteirinho que você tem que seguir, você fica preso àquilo. Eu chego numa igreja que tem lá dezenas de ancião na frente, senhores de idade, e eu tenho uma programação para começar com uma música mais para cima. Eu vou ter que rever aquilo ali naquele momento. Não dá, eu olho o público, eu sinto o momento e eu falo, não, aqui não dá, galera, aqui eu vou ter que começar mais leve, eu tenho que ganhar o coração deles primeiro, os jovens deixam para depois, e tem que ter esse jogo, né? Esse feeling, né? Exatamente. Então, por isso eu não sou muito de seguir o repertóriozinho. E sabe que eu gosto dessa coisa de não seguir o repertório? De deixar o Espírito Santo livre. Exatamente. Porque às vezes a gente quer limitar ele, né? Quer colocar numa caixinha. Exatamente. E aí, quando você faz um repertório, eu tô cantando aquilo que eu gosto pra mim, ou eu tô cantando pra Deus? É complicado. Às vezes eu tô fazendo, como diz aquela música daquela moça lá de Manaus, né? Congresso pra nós mesmos, música pra nós mesmos. Verdade. Às vezes é pra gente. Mas que bom tá aqui. Eu ainda não conhecia o Papo com a Bragato e a pergunta minha já inicia o seguinte, por que Bragato? É meu sobrenome. Ai, Meu sobrenome é Isabela Bragato. Que legal. E aí todo mundo já me chama de Bragato, né? Na minha cidade, quando eu tive a oportunidade de morar em Niterói também, todo mundo me chamava de Bragato. Falei, gente, Bragato. Pronto. Papo com a Bragato. Já sou conhecida assim mesmo? Já vou me inscrever no canal. Por favor, né, Itamar? Com certeza. Itamar, pra mim é uma honra receber você aqui. Obrigado. Uma pessoa com um testemunho tão incrível. Inclusive, conta pra gente um pouquinho da sua história, pra galera te conhecer. Como começou o Itamar? Quem é o Itamar? O Itamar é um nordestino sofredor que veio do Maranhão muito pequeno pro Mato Grosso. Que nunca sonhou ser o que era. Na verdade, eu não sabia o que eu seria na vida. A minha vida, Isabela, nunca foi muito programada. Eu vejo pessoas que falam assim, como que você se vê daqui a 10 anos? Eu falo, cara, eu não me vejo, eu só vivo. Eu não tenho como me ver daqui a 10 anos, porque eu não tenho garantias que eu estou vivo em 10 anos. Então, eu me lembro que, muito pequeno, 5 anos, 6 anos, minha mãe levava para a roça, para cortar arroz. No Maranhão, o arroz ele é colhido manualmente. E como a gente não tinha roça, era muito pobre, a gente colhia o terço. O que é o terço? Você colhia 3 sacos para o dono e ele te daria o direito de colher 1 para você. Então, eram funcionários que recebia com seu próprio trabalho e colhia o arroz para o dono da terra, né? De graça para ele. Entendi. Vamos dizer, de graça, com um pequeno pagamento que eu mesmo tinha que fazer para mim. E aí eu lembro que com 6 anos de idade, meu pai nos abandonou, foi embora para Garimpo, Serra Pelada, e ficou só eu e minha mãe. E uma irmã, que tem 1 ano mais velho que eu. E minha mãe tinha que quebrar coco também. Ela fazia de tudo para a gente sobreviver. Então, naquela época, o que eu conhecia da vida era apenas sobreviver. Não tinha expectativa de vida. Eu não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha energia elétrica. Era apenas uma ruinha de chão no interior, chamada Belém dos Lages. E era ali que a gente vivia.
E aí, quando eu tinha 8 anos de idade, minha mãe veio para Pedreiras, uma cidade próxima. Ali ela conseguia emprego de doméstica, fazia bicos e tal. E eu engraxava sapato, vendia geladinho, fazia de tudo para ajudar ao sustento. E com 9 para 10 anos, ela pegou um dinheiro emprestado, uma passagem, a gente veio até Imperatriz, 700 quilômetros. De Imperatriz, num caminhão pau de arara, 3 dias e 3 noites pelos índios Xingu, para chegar em Peixoto. Ali foi uma experiência fantástica de vida. Até então eu não sabia o que era Mato Grosso. Quando minha mãe disse assim, meu filho, nós vamos para o Mato Grosso, e ela disse, nós vamos ficar ricos no Mato Grosso. Isabela, eu imaginava chegar aqui e encontrar aqueles pauzão grosso. Era isso na cabeça de uma criança. Nós vamos para o Mato Grosso. Eu falava, Mato Grosso, pau grosso, né? Era isso que eu imaginava. E aí a gente cai de paraquedas dentro daquele Peixoto, aquele fervo, aquele formigueiro humano de garimpo. E ali eu convivo com todo tipo de gente, conheço pessoas boas, pessoas más, que me ensinaram de tudo, até porque as pessoas más te ensinam como não ser como elas. Exatamente. Então, tudo serve na minha vida. Eu digo que tudo é bom, desde que você saiba colher daquilo. E depois do plano Collor, depois de 5 anos, morei em Colíder. Depois viemos para Cuiabá, morar aqui na Serra de São Vicente, garimpando. Garimpamos na Vazia Grande, no Bacaiuval, até conseguir comprar uma casinha no CPA. E minha mãe começou a garimpar diamante na Água Fria, em Chapada. Ali eu começo a ficar na cidade, começo a entrar no comércio. E aí foi que a minha vida começou a dar uma virada. Mas, Isabela, quando o nordestino sai da sua terra, ele tem um sonho, só um sonho. Não passar fome. Só isso. Não tem essa expectativa de dizer assim, você sonhava algum dia com alguma coisa. A minha oração para Deus era assim, Senhor, olha como ela era detalhada. Me dá uma casinha de Coab, exatamente assim, para mim colocar minha mãe dentro. E um emprego para a gente não passar fome. Eu acho que quando eu orava dessa maneira, Deus, ele dava risada, sabe? E dizia, minha criança, você não sabe o que eu tenho para você. Você não imagina. Eu acho que é mais ou menos assim, porque eu nunca planejei, eu não tenho uma faculdade, eu não tenho estudo, eu estudei até a 7ª série, e eu tinha que vender geladinho, engraxar sapato, eu tinha que fazer qualquer coisa para sobreviver, e não dava para estudar e trabalhar e fazer tudo ao mesmo tempo. Então não tinha sonhos dentro de mim. Então aí como tudo aconteceu. Quando Deus tem um propósito, nada pode frustrar seus planos. Eu acho que quando Jó diz, Senhor, eu bem sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ele sabia o que estava dizendo. Porque nunca foi meu plano cantar, nunca foi meu plano ter o Louvor Aliança, nunca foi meu plano entrar no ramo de factory, de fomento e ser um grande empresário desse ramo. Nunca foi meu plano ter fazenda, casa. Nada, eu nunca planejei nada. Pra você ter uma ideia, o Louvor Aliança, quando nasceu, foi assim, eu era empresário de uma dupla, fiquei empresariando essa dupla há muito tempo. Depois que eu larguei a dupla, eu ficava na igreja igual o São Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Eu te entendo. E aí, eu ficava assim, eu saía da igreja, ia pra noite fazer o show com o Ouro Preto Boiadeiro. Até que um dia, quando acabou, eu fiquei ali na igreja. A minha rotina muda, e a Lucy, que era a ministra de louvor, disse assim, Tamar, começa a cantar com a gente aqui. Eu falava, não, mas eu não canto, eu só sou empresário. Mas eu tocava um violãozinho mal. Hoje melhorou um pouquinho, mas ainda é mal. E aí, eu fiquei ali, cantava uma música, cantava outra. E quando eu pensei que não, Deus foi me empurrando, eu estava dentro do Ministério do Louvor. Quando eu estou dentro do Ministério do Louvor, quando você é líder, você... Em qualquer lugar que você chega, não por imposição, mas você começa a ter ideias, começa a liderar, a coisa começa a acontecer. E começou a surgir uns convites para cantar fora da igreja. Olha que doidura. E aí chamavam a gente para cantar em festa junina. Mentira. Mesmo gospel? Gospel. E aí eu olhava para o pastor e dizia, pastor, é uma festa junina. Chamaram vocês? Chamaram, vai. E eu ia. E aí foi aquela coisa, e um dia me chamaram para cantar num centro espírita. E eu fui.
Com a cara e a coragem e fé, muita coragem, fé. fé, e comemos bolinho dele lá, tinha uns bolinhos de queijo. Algum dos meninos falava assim, eu não vou comer. Eu falava, pois eu vou, porque tudo que eu vou impor a mão eu posso santificar. E comi os bolinhos. E ali começa a nascer a ideia do Louvor Aliança. Até então, era só aquilo. E começou a vir músicos da noite, meus amigos, começou a vir participar. E a coisa começou a acontecer. E um dia, eu estou sentado no banco da igreja, eu tinha acabado de cantar. E eu estava muito triste nesse dia, porque eu via que eu queria que a coisa andasse, a igreja tivesse mais movimento. E o pessoal bem acomodado. E eu abri a Bíblia e estava escrito, Salomão dizendo, cantar para pessoas tristes é como esfregar sal numa ferida. Cara, aquilo falou comigo. Eu falei, é assim que eu tô, tá doendo de cantar para pessoas todo domingo, do mesmo jeito e tal. E eu disse, pastor, tem muita gente aí fora que ele está tão doente que ele não tem força de vir para a igreja. Assim como uma pessoa está acidentada, ele precisa que uma ambulância busque para levar para o hospital, eu preciso buscar pessoas aí fora que estão doentes. Sim. Ele disse, eu gostei da ideia. E aí nasce o Louvor Aliança, a gente começa a cantar para lá, para cá. Só que como eu já era empresário da noite, Isabela, eu tinha um certo medo de botar a minha cara. Aí a gente tem que gravar um CD. Eu falei, tá, mas eu não quero pôr minha cara. E aí os meninos perguntavam assim, por quê? Eu tinha medo que as pessoas associassem o Itamar empresário com o Louvor Aliança e pensassem, o Itamar tem algum interesse financeiro nisso. Porque toda vez que um empresário bem-sucedido vai pôr a mão em alguma coisa, alguém sempre vai dizer, há um interesse financeiro nisso. Ele quer ganhar em cima daquilo. Exatamente. Então, o primeiro CD nosso, ele não tem foto de ninguém, tem só logomarca. E aí cai nas graças uma música na Band FM. O programa do Pop começou a tocar, e aquela música começou a tocar. E aí começou a tocar na Gazeta, começou a tocar na Mega. E aí o pessoal começa a perguntar assim, quem é esse pessoal? De onde são? É de São Paulo? É de fora? A gente quer ver quem é. E comecei a dar entrevista na rádio. E aí nasce o Louvor Aliança sem essa pretensão. Era só para falar para alguns amigos meus da noite de Deus. Era uma forma, eu falava, cara, como é que eu falo com músico? É com música. Músico entende a linguagem de música. Então, se eu quero trazer essa galera para conhecer o Cristo que eu conheço, tem que ser através da música. Então, a intenção era essa. Mas, sabe uma carreta sem freio que vai te empurrando? Foi assim que foi acontecendo com o Louvor Aliança. Aí eu já tinha gravado um DVD pequeno, em 2012 nós gravamos um DVD muito grande na IBM do Cristo Rei, que foi a virada de chave ali. Que foi quando essa criatura apareceu no Louvor Aliança. E desde então o Louvor Aliança se tornou maior do que a gente esperava, não por um planejado, não por um projeto, como tem pessoas que pegam um projeto, põem no papel e diz assim, escreve, e olha, a gente vai fazer assim, 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 para acontecer assim. Não. Aliás, na minha vida nada foi planejado. E nunca será, porque eu não sou de projetos de... A vida acontece, a vida está em movimento. E eu só vou vivendo um dia de cada vez. E a gente sabe que a gente confia, né, Itamar? Exatamente. Eu acho que isso é a chave de tudo. Eu até estava conversando com um amigo meu ontem e a gente falou, quando é para ser, simplesmente acontece. E em qual momento, entre essa primeira gravação e essa segunda maior, o Espírito Santo de Deus falou com você a ponto de você querer aparecer? Querer não, precisar aparecer. Foi quando a música estava tocando muito nas rádios, e o Tchuca, que era o nosso produtor, que hoje está lá em São Paulo, o Tchuca chegou e a gente ia produzir só mais um CD. E aí ele disse assim, cara, não dá. E o Tchuca era muito espiritual, muito, muito. Era um cara assim, muito louco, um indião, que usava uns brincos, usa, né? Uns brincos não disso também. Mas o cara tem uma espiritualidade diferente. E ele disse assim, cara, não dá mais para segurar isso. A gente precisa fazer um DVD. Eu falei, cara, como que eu vou botar minha cara num DVD, Tchuca? Não, cara, não é você que quer. Tem que ser. Eu fui para casa naquele dia, coração assim apertado, quer, não quer, quer, não quer. E aí eu cheguei, contei para minha esposa e ela disse, amor, não tem mais como recuar. Não dá mais para voltar atrás. Vai, eu tô com você. Aí pronto, aí dali para frente, aí não teve mais como recuar. Aí vieram programas de televisão depois, Raul Gil, homenagem ao artista Raul Gil. Foi muito legal, um programa inteiro em homenagem a gente. Aí começamos a viajar por esse Brasil todo, Mato Grosso inteiro.
Cantei já fora do Brasil algumas vezes, Estados Unidos. E a coisa foi acontecendo. Hoje, depois da pandemia, a gente deu uma segurada na agenda, porque pós-pandemia todo mundo reconstruiu suas vidas, né? Sim. Não é mais igual. Eu acostumei tanto em casa, todo mundo acostumou tanto em casa. Você passa a valorizar mais os seus filhos, a presença. Eu falei, cara, viver não é só isso. Amanhecer no hotel, amanhecer no outro, amanhecer no outro. Não, a gente precisa viver também. Aí reuni uma galera e todo mundo, a decisão nossa é sempre democrática, né? E aí, galera, vamos fazer assim, tá? Vamos segurar um pouco a agenda, vamos viver mais, não vamos fazer vários seguidos. Beleza. E hoje o Pedrinho controla a agenda e segura a peteca um pouco. É muita pressão, né, Pedro? Os contratantes vão... Joga tudo no colo do Pedro. Mas é o Pedro, é o Pedro que decide, tá? E aí a coisa foi acontecendo e hoje a gente vive uma vida de mais tranquilidade. Não deixando de viajar, claro, né? Esse mês mesmo a gente tem show fora, tem aqui, tem em Goiânia. Mas hoje é mais tranquilo. Chegou um tempo de eu deixar eles em Goiânia. Eu pegava o avião e vinha para cá na terça. Ficava terça, quarta. Quinta de manhã eu pegava o avião, aí fazia show em Goiânia. Quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Até de segunda-feira? Aham. Aí voltava para cá, pegava o avião, e eles lá. A banda já ficava lá. Aí eu falei, cara, isso é loucura. A gente precisa viver um pouco. Precisa, né? Precisa. Tinha um pastor que ele tinha... Esqueço o nome da rede dele. Tinha 153 igrejas. Ele queria que eu fizesse todas. Eu falei, cara, não dá, eu não moro em Goiânia. Não, você tem que fazer todas. A gente fez uma boa parte, mas não dava para fazer todas. E você também é muito sensível, né? À voz do Espírito Santo. Sim. Vou te contar uma história, já que você tocou nesse assunto. Muito interessante. Fica à vontade, que eu quero ouvir. Essa foi legal. Depois da segunda vez, da primeira ou da segunda que eu tinha feito o Raul Gil, eu não lembro se foi a primeira ou a segunda, o Raulzinho me ligava e dizia, eu preciso falar com você pessoalmente. O Raul, eu não vou para São Paulo agora. Não, cara, eu preciso falar, tal. E aí, sempre a agenda cheia. Um dia eu estou em Fortaleza, Raul me liga de novo. Cara, eu preciso falar com você. E insistindo. Aí o Paulo Kid, que era que trabalhava conosco, falei, tá, mas vamos, cara, não custa. Tá, vamos pegar uma segunda-feira, vamos para São Paulo. Quando eu cheguei lá, o Raulzinho falou, ó, hoje você não vai mexer com o programa, eu quero te mostrar outras coisas. Aí me levou para mostrar a estrutura de som, estúdio, gravação, tal. Depois que ele mostrou tudo, a gente reunido numa mesa, assim, ele disse assim, então, a gente precisa assinar um contrato contigo e queremos que o Louvor Aliança viaje com a nossa carreta pelo Brasil e papai vai assinar um contrato contigo lá ao vivo e vamos fazer um auê e tal. E eu escutando. Porém, aí tem um porém, né? Sempre tem. Sempre tem. Esse DVD tem 22 músicas, não é comercial. Essas músicas mais antigas aí a gente precisa tirar, vamos reformular. Eu tô ouvindo ele aqui, né? E o coração já como? Já fechou na hora. Parando já de funcionar aqui, né? Cara, música da harpa é o que eu mais amo. Ele queria tirar. Ele queria tirar minhas músicas da harpa questão. Não, porque a gente tem que botar música comercial e tal. A gente vai mudar o seu estilo de vestir e tal. E o contrato na mesa. Aí eu disse, Raul, não dá pra mim, cara. Aí ele olhou pra mim e falou assim, cara, esse é o sonho de todo artista. Eu falei, esse é o grande problema. Eu não sou artista. Eu sou um adorador, cara, não dá pra mim. Minha esposa olhou pra mim assim, deu um sorriso de alegria. O Paulo Kid ficou assustado, sem entender. Eu falei, Raul, te agradeço, agradece seu pai por mim. Mas, ó, eu vivo bem no meio do meu povo. Tenho tudo que quero. Sou feliz do meu jeito, na minha terra. Eu não vou ser feliz me modificando para caber no sistema, para viajar, para depender de uma autorização sua para me cantar numa igreja pequena. Não é o meu foco de vida e eu tenho uma vida fora isso aqui. Eu não vou mexer na minha estrutura para me adequar a isso aqui. E eu vim embora. E quando eu cheguei, a gente tinha gravado a música Sou exclusivo do Senhor, que eu contei pro pastor, ele falou assim, lembra da música que você canta? Eu falei, qual? Você canta que você é exclusivo do Senhor. E você passou no teste. Você foi tentado a não ser mais exclusivo do Senhor. Cara, foi muito louca aquela experiência. E quando ele me ligou a primeira vez que foi no Raul Gil, ele falou assim, você vai cantar 3 músicas, então, mas escolhe. E aí eu mandei, não lembro da terceira, eu mandei o Pupurri de Guarânia, que são as músicas antigas, Eu Vou Vencer e uma outra. Aí ele me ligou e falou assim, cara, tu tem a chance de cantar no programa nacional,
Tu vai cantar essas músicas antigas, Guarânia e tal. Canta uma inédita sua. Ah, foi a inédita que era... Essa daí. Esqueci. Essa, você pegou, né, Pedrinho? Você pegou. Eu disse, cara, eu vou cantar isso aí. Mas não faz sentido, Itamar. Eu falei, mano, é essa aí. Essa aí que vai, é essa aí que Deus colocou no meu coração, é essa aí que eu quero mostrar. Isabela, foi a música que abriu as portas para o Louvor Aliança. Sério? A gente ficou como a galera da igrejinha. A gente chegava em Goiânia nas igrejas, né? Em congresso e tal. Ah, a galera do Louvor Aliança é o pessoal que canta a igrejinha, da música da igrejinha. E aí, se eu tivesse ouvido o homem e não a voz do Espírito, eu teria feito daquele jeito. Cara, isso é muito interessante. A gente até recebeu um convidado aqui. Uma vez ele falou exatamente sobre isso, Tamar. Como que o não, ele é melhor do que o sim. Sim. Você acredita, Pedrinho? E ele falou exatamente isso. Ele contou uma situação que ele recebeu uma proposta, ele não aceitou e o amigo dele falou assim, cara, como que você não aceitou? É o sonho de todo mundo. E ele fala assim, exatamente, é o sonho de todo mundo, não meu. Como dizia a nossa mãe, você não é todo mundo. Exato. Quando queria dormir na casa de amiga, lembra? Quando você era mais novinha, queria dormir na casa de alguém e você dizia para sua mãe assim, mas todo mundo dorme. Sua mãe dizia o que para você? Você não é todo mundo, Isabela. E eu fico pensando, Deus lá do céu olhando pra gente, falando exatamente a mesma coisa. A gente ama fazer um trabalho social que a gente faz aqui. Sim. Não sei se você pesquisou isso na nossa história. A gente faz presídios, escolas. E aí, eu já vivi experiências em presídios que eu nunca vivi em igreja. Como é que eu vou depender de uma gravadora que me autorize para mim ir no presídio fazer um trabalho? Não dá. Então, eu sou um homem livre, eu nasci livre. Eu não me encaixo dentro de regras assim, sabe, do quadradinho. Tanto que eu te falei de não seguir um repertório, de ficar engessado. Eu sou totalmente contra isso. Olha, para mim aceitar um VS na banda foi... Você lembra, né? Foi uma guerra. Eu não aceitava. Você não aceita, Mar? A gente não é irmão, não? Eu acho. Vai ver que me deixaram no forno um pouquinho mais porque eu sou pretinho. E tiraram você no ponto, que você é branquinha. Eu brinco, mas eu tenho uma irmã que é branca. Sério? É. E aí todo mundo que chega no escritório, aí ela faz questão de falar, eu sou irmã dele. Aí o pessoal olha pra ela, olha pra mim, fala, é de pai e mãe mesmo, viu? A conta não tá fechando, gente. Olha, eu não entendo muito bem, mas é de pai e mãe. Mas a minha mãe é branquinha, casou com um pretão também. Aí, ó. Aí eu saí o leite azedo, né? Não, você saiu bem branca mesmo, né? Puxou só pra mãe. Só pra mãe, coitada. Mas eu penso exatamente igual você, Itamar. Eu sempre gosto de falar da liberdade do Espírito Santo. Até comentei isso esses dias. Que falta muito. Hoje em dia, eu vejo, assim, grupos... E eu falo mesmo que não tem papas na língua muito, não. Eu falo que o que falta é as pessoas deixarem o Espírito Santo fazer o que ele quer fazer. Sabe? Horário de louvor. Gente, às vezes o Espírito Santo quer ficar 1 hora no louvor. E aí? Eu vou te falar uma coisa então, Isabela, já que você tocou nesse assunto. Você sabia que o pessoal da Umbanda entende mais do louvor do que nós cristãos? Sério, Tamar? Eu vou te provar. A galera da Umbanda entende muito mais de louvor do que 99,9% dos músicos brasileiros. Por quê, Itamar? Eu não sei se você já foi no terreiro, mas eu já fui quando era pequeno, eu morava do lado de um terreiro. Então funciona da seguinte maneira. A galera chega e vai tocar o tambor. Toca, 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 toca. Se uma entidade não se manifestar, não tem sessão. Enquanto o Preto Velho não desce, a Maria Padilha, qualquer um não desce e se manifesta claramente, não tem sessão. Acaba, todo mundo vai embora. Na igreja é diferente. Na igreja o pastor chega pro músico e fala assim, ó, canta música A ou B, porque os irmãos gostam. Se o Espírito Santo descer e se manifestar, beleza, senão nós faz o culto sem ele. Você entendeu? Então a maioria dos músicos de igreja não canta para a manifestação do Espírito. Ele canta para agradar o ego ou alguém da igreja, porque uma música está na moda, porque o worship está na moda, porque tem um... Então assim, ó, é a música do momento, a gente vai cantar porque a igreja toda vai cantar junto. Mas espera aí. Você está cantando, então, para um show ou você quer trazer a presença do Espírito Santo? Porque o único papel do louvor na igreja não é animar uma plateia, é a manifestação do Espírito. Então, você primeiro canta, atrai ele se manifesta. Depois que ele se manifestar, aí, meu irmão, você pode fazer qualquer coisa, você vira a igreja de cabeça para baixo. Mas sem a manifestação dele, você está fazendo apenas um show.
Essa é a grande diferença. Isso é o grande legado, porque o Louvor Aliança traz músicas antigas, a música da harpa, a gente regrava coisas lá do fundo do baú, porque nós não queremos perder a essência da verdadeira adoração. Eu nunca me vendi para modinha. Ah, não, ó, vamos fazer tal música, tal estilo, porque é o que está tocando agora. Cara, não é meu jeito. Eu não vou dar conta nunca de cantar uma música que o Thales canta, porque aquele é o estilo do Thales. É o que flui nele. Nele, naturalmente, ele não força para si aquilo. Sim. E aí a galera quer copiá-lo e fica aquela cópia falsa, entende? O meu estilo é modão, é sertanejão antigo, eu tenho um pé na roça. Eu também, eu tô falando, a gente é irmão, cara. Mas você é muito leidinha para ter um pé na roça. Você me respeita, mas ó, vacino gado, entendeu? Sério? Uai, tô te falando, rapaz. Rapaz, a mulher é raiz mesmo, hein? Então, Isabela, a gente tem isso, sabe? Eu já vi o Thales tentando regravar a música da harpa, que não ficou legal. Não é a praia dele. Então, cada um no seu estilo, na sua essência, naquilo que Deus lhe chamou para fazer. Eu não vou tentar imitar o Eli Soares, porque o Eli Soares está fazendo sucesso daquele jeito. Não dá. Seja você. Qual é a banda que está hoje há mais tempo na estrada no Brasil? Aí? Roupa Nova, mais de 30 anos. Os caras têm um estilo próprio. Roupa Nova, quando você ouve um arranjo, você fala assim, é o Roupa Nova. Chitãozinho Chororó, 45 anos de estrada. É eles nunca copiaram ninguém, eles não entraram em modinha, em sertanejo universitário, nada. Raiz o tempo todo. Então, não fuja da sua essência. Pega aquilo que Deus colocou no seu coração e que você sabe fazer de melhor e faça. Não inventa moda. Se você sabe fazer desse jeito, aprimore. Busque excelência naquilo que você está fazendo. E aí o seu caminho é sucesso. Mas se você ficar perdido, atirando para todo lado, não vai. Você não vai achar lugar nenhum. Não vai achar lugar nenhum. É o que a gente comentou aqui, né, antes de gravar. Quando é para ser, simplesmente é. Exatamente. Mas a gente tem que estar onde Deus chamou a gente para estar. Exato. Porque isso faz a diferença. Eu vejo isso no seu testemunho. Você só estava onde Ele te queria, por isso você chegou onde você chegou. Isabela, eu cheguei no garimpo com 9 anos de idade. Eu fiquei envolvido em garimpo até os 16, 17 ao todo. Tudo é permitido, droga, bebida, cigarro, tudo. Eu via pessoas cheirando cocaína na minha frente, bebendo, fumando, isso era natural. Eu nunca botei um álcool na boca, eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca usei droga, eu nunca dormi na casa de amigo, nunca passei a noite na rua, nunca. Então, mas você sente falta disso? Não. Porque eu sou muito lógico. Eu olhava uma pessoa fumando e me perguntava, qual que é o sentido disso? O cara gasta o dinheiro, ele joga uma fumaça para dentro, joga para fora e pagou para isso, para estragar o pulmão dele. Essa conta não fecha na minha cabeça. O cara tá passando necessidade segunda-feira para pagar o boleto. Mas no sábado e no domingo, ele tá pagando 20 conto numa Skol. Não, é Skol que é cara? Mas não, é a Heineken, né? É Heineken. Heineken que é mais cara. Ele paga 20, 30, sei lá, numa Heineken. Mas segunda-feira ele tá desesperado para pagar o boleto. Ele não tem condição de ter aquela vida. Mas ele vive no final de semana. E eu me pergunto, qual que é o sentido de beber se ele não pode pagar as contas? Então, eu não vejo muito sentido, muita lógica nisso. Então, eu acho que é por isso que eu nunca me envolvi nisso, de droga, de bebida. Acho que a minha base cristã foi também muito alicerçada. Porque lá no Maranhão, eu fui criado numa igrejinha Assembleia de Deus. O negócio é diferente. Então, assim, ó, minha mãe ia para a igreja e eu dormia, às vezes, em cima do banco ou debaixo do banco da igreja. Mas eu estava na igreja, até meu cachorro era crente. Meu cachorro ia comigo para a igreja, ele ficava debaixo do banco, porque eu tinha na cabeça que meu cachorro ia para o céu comigo. Oh, meu Deus! Só que ele era zangado, ninguém sentava no banco que a gente sentava, era só a gente. Aí o pessoal não gostava muito. E quando tinha culto em outras regiões do interior, minha mãe colocava, ela montava no jumento, botava eu num cofo, não sei se você conhece cofo, é um meio tambor feito de palha. Ah, sei. De um lado e de outro. E eu era menor que isso aqui, tá? Eu cabia dentro do cofo. Eu de um lado, minha irmã do outro. E minha mãe ia para os interiorzinhos, para outras igrejas, festa de congregação. E ela ia cantando aqueles corinhos antigos. E aquilo ia entrando na minha alma. Ensina o menino no caminho que deve andar, que mesmo depois de velho, ele não se desviará dele. Essa foi minha criação.
Então, a minha essência vem daí, da raiz, né? Dos louvores antigos, de ouvir minha mãe cantando para mim, de me criar dentro desse ambiente de adoração. Nunca vi minha mãe xingando, maldizendo. A gente muito pobre, mas minha mãe estava sempre feliz, sempre louvando a Deus mesmo na dor, na dificuldade. E eu acho que foi isso que fez a diferença na minha vida, porque todo sofrimento que eu passei no garimpo, Isabela, eu nunca fui maldizente, eu não ficava amaldiçoando isso ou aquilo. Eu só entendia que aquilo tinha um propósito. Sim. E eu aceitava o propósito. Eu dizia, eu não sei qual é, pai, mas tem um motivo disso aqui. Você sempre soube o que Deus ia te levar para um lugar diferente, né? Eu só não sabia como nem onde. Mas dentro eu tinha certeza de que Ele estava comigo o tempo todo. Assim como eu tenho a certeza hoje que Ele está comigo em qualquer lugar. E você teve uma experiência sobrenatural com Deus no garimpo? Uma que você nunca esqueceu? Olha, dentro do garimpo em si, alguns livramentos de morte, vamos dizer assim. De você estar deitado numa rede, por exemplo, os barracos são de lona, e ter troca de tiro e tal, e você bala passando no barraco, e você fala, cara, hoje eu não escapo, né? E no outro dia você está vivo. Eu tive várias experiências assim. Isso é muito natural. Mas você falou de experiência com o Espírito Santo. Eu vou te contar uma das que mais me marcou com Louvor Aliança no presídio de Várzea Grande. E eu ia Capão te Grande. perguntar isso agora. Essa foi a experiência que mais me marcou. Tive várias, tá? Tem uma de Goiânia que é legal também, mas essa foi interessante. Chegamos na porta do presídio, de cara o tecladista nosso, quando olhou, falou assim, cara, eu não vou ter coragem. Eu não vou entrar aí. Por quê, cara? Você não confia no seu Deus? Não, eu tenho meus conceitos. Aí, lembra da história dos meus conceitos? Aí virou uma piada entre nós. Né? Eu tenho meus conceitos, né? Ele falou, eu tenho meus conceitos. Ah, então tudo bem, fica dentro da van aí. Você não vai estar mais com a gente, mas tudo bem. Quando eu fui entrando, o diretor falou assim, ó, lado direito. É aqui que os crentes vêm tocar. Eu falei, sério? E o que é do lado esquerdo? Não, aqui é a ala muito perigosa, aqui ninguém mexe. Eu falei, então é aqui que eu quero tocar. Não, cara, mas nunca ninguém tocou aí, o pessoal toca aqui. É por isso mesmo, eu vou ir porque ninguém nunca foi. Eu quero alimentar quem não foi alimentado. Rapaz, dia de domingo, dia dos pais, domingo de manhã, estava frio, eu estava com uma jaqueta de couro, e quando eu fui passando no corredor, os caras falavam assim, e aí, playboy, e essa jaqueta aí? Eu falei, vixe, onde que eu tô entrando? Será que eu posso voltar atrás agora ou mais tarde? Aí montamos o som, e detalhe, tá? Nós levamos toda a estrutura de som, mesa de som, microfone, bateria, tudo, e montamos dentro do presídio a mesma estrutura que a gente leva para a igreja. Não perde nada a qualidade, é a mesma. Entramos, montamos ali. Engraçado que quando eles vão soltando as celas de uma a uma, para eles não podem se encontrar no corredor, para não se matarem, e eles ficam tudo emparelhado assim, encostado no muro. Aí o policial fala, descansar, aí eles saem do muro. E a gente tá ali cantando, e eles bem sisudo, bem sério. Eu lembro que tinha um grandão assim, que ele tinha um corte muito grande no rosto. Eu cantando e ele sério. O Espírito Santo falou assim, mas a experiência ainda não é com ele. Vai lá, dá um abraço nele. E aí eu estava cantando aquela música, quero que valorize. Meu Deus. Nesse momento eu fui até ele e dei um abraço nele e fiz um carinho no rosto dele. O homem desabou em choro. Aquele homão grandão, cinzudo, precisava de um abraço. Mas quando terminou, Isabela, a experiência vem aqui. Eu sentei numa mesa e a gente levava 300, 400 CD, DVD e dava gratuitamente dentro do presídio. E aí eu sentei, peguei o pincelzinho para autografar e vinha na fila. Aí eu perguntava, seu nome? Aí ele falava assim, não, põe fulano, fulano e ciclano. Seu nome? Fulano, fulano. E aquilo começou a me incomodar, porque nenhum deles me dava o nome. Aí chegou um outro, eu falei, seu nome? Ele falou, põe aí fulano, fulano. Eu falei assim, quem são? Meus filhos. A Isabela, naquela hora o Espírito Santo chegou no meu ouvido e falou assim, esses homens estão aqui porque são perversos, pagando por um erro. Mas eles querem que a salvação chegue em sua casa. Eles querem o melhor para os seus filhos. Você não imagina o que eu quero para você? Aí as lágrimas. Ali foi... eu não consigo esquecer aquele dia. Ali o Espírito Santo falou comigo de uma maneira audível no meu ouvido, assim, ó.
Você acha que eu não quero o melhor para você? Olha a comparação. Todos eles querem o melhor para os seus filhos, ainda que não seja para eles. E você não acredita que eu tenho o melhor para ti? Isabela, aquela foi a experiência, sim. Tive outras de livramento, sim, de nego chegar para me assaltar, me reconhecer que era Nova Aliança e não assaltar. Várias. Do cara dizer, eu tava no presídio, cara. Minha mãe te ama, tal. E não me roubar, ir embora. Chamou outro, vamos embora. Já tive várias experiências, mas essa marcou pela voz do Espírito Santo falando claramente ao meu coração. Depois daquele dia eu nunca mais duvidei de que o pai sempre quer o melhor pro seu filho. Não tem como comparar. Quando alguém diz assim, cara, como é que eu sei que Deus quer o melhor para mim? Eu falo, você tem filho? Tem. Compara a sua relação com seu filho. Agora potencializa isso em 1000, é o que Deus quer para a tua vida. Se você, a Bíblia diz que você que é mau, perverso, tem um coração mau, se o teu filho pede pão, tu não dá pedra, tu dá pão. Se ele pede carne, tu não dá uma serpente, tu dá carne. Aí tu ainda pergunta se Deus quer o melhor para ti. Ali falou comigo demais. Tamar, meu Deus. Eu acho que não falou só com você, não, tá? Foi pra mim também. Caramba. Deus une propósitos, Isabela. Eu acho que vinha um programa, vinha na TV. Às vezes a gente faz um plano e acha que é aquilo que a gente quer, mas Deus move céus e terras, às vezes, para um propósito totalmente diferente daquilo que você e eu planejamos. Às vezes ele quer dar uma confirmação, ele quer falar o coração de alguém. Quantas vezes a gente está em show e acontece coisa assim? Nós estava num show em Rondônia, show de palco de rua. E quando terminou o show, Isabela, um cidadão falou que estava com a corda no quintal da casa dele para se suicidar. E o som chegou na casa dele. Eu estava ministrando sobre o amor de Deus. E o cidadão cortou a corda, não se suicidou. E aí eu falei para os meninos, talvez Deus movimentou todo esse aparato de som. Sei lá quantas mil pessoas tinha. Para falar com um dos seus filhos que ia se perder. E Deus precisava salvar ele, mas não tinha como mandar alguém na casa dele. E ele habilitou tudo isso aqui para salvar essa alma. E tá tudo bem. Tá ótimo, tá maravilhoso. E sabe o que eu acho mais fascinante disso tudo? Porque a gente só faz isso movido por uma palavra. Uhum. A dele. Por isso que eu falo, gente, quando a gente obedece, é muito incrível, Itamar. Tem uma frase que eu sempre repito, o Lucas tá até cansado de ouvir, eu sempre falo. É melhor obedecer do que sacrificar. Com certeza. Porque a gente não perde só fisicamente, a gente não perde dinheiro, a gente não perde... A gente perde o principal quando a gente não obedece. A gente perde o Espírito Santo. É por isso que Davi disse assim, pai, tira tudo, mas não afasta de mim o teu espírito. Porque Davi sabia que ele podia perder tudo e reconquistar de novo. Mas se ele perdesse a presença do Espírito, acabou. Então ele está numa situação ali em que ele diz, olha, Senhor, eu errei, você pode tirar tudo, só não afasta de mim a tua presença. Davi sabia do segredo. Davi tinha um bem bolado ali, tão diferenciado, que eu vejo que tem gente, minha filha, por exemplo, fala, pai, eu não gosto muito desse Davi não, pai. Pai, ele era muito mala. Filha, ele tinha um coração diferenciado, ele podia ter seus erros, mas ele se arrependia de verdade. Ele tinha uma intimidade com Deus tão grande que ele se arrependia de verdade. E ele era um homem segundo o coração de Deus, não tem como fugir disso. Então, às vezes, tem pessoas que estão na igreja 24 horas, mas não tem um coração que se arrepende de verdade. É só um religioso. E outra coisa também que eu falo, a religiosidade, ela mata tanto. Meu Deus. Isso é uma das coisas que eu mais amo em Davi, sabe por quê? Porque ele era todo errado. Tudo avesso. Igual eu, você, Pedrinho, o Lucas. Ele chega na igreja, cara, com seus peão, entra de cavalo e come os pão da preposição, mano. Ele tá com fome. Ele come os pão e dá pros peão dele, onde só o sacerdote podia tocar. Isso, talvez alguém olhe isso como um ato de loucura, de atrevimento, mas eu posso olhar com uma ótica de inocência e de pureza e de verdade com seu pai em dizer assim, o pão está na casa do meu pai, eu estou com fome. E ele não vai zangar se eu comer, eu tenho intimidade com meu pai. Entende? Então,
A ótica da vida ela pode ser vista por vários ângulos, não é só por um. E a ótica da religião ela é engessada. A letra mata. A letra mata, é a palavra, o espírito vivifica, né? Então eu sou um pouquinho carga torta em relação a esse negócio de muita regrinha, sabe? Eu nasci no meio cristão, nasci no evangelho, então eu sou questionador, coisas que a religião não permite. Você não pode questionar, e eu questiono, porque ele é meu pai e eu tenho intimidade para falar com meu pai. Eu não, assim como hoje eu crio meu filho com liberdade para falar qualquer assunto comigo e me questionar o que ele não souber, o que ele tiver dúvida, o que ele tiver medo. Filho, você pode perguntar. Tem gente que tem tanto medo de Deus, e aí ele já está na igreja por um motivo totalmente errado, não é por amor, é por medo, é por coação, é medo do inferno. Eu não vou para a igreja por medo do inferno. Eu vou para a igreja porque eu quero a presença do meu Deus. Eu amo estar com Ele. Eu lembro de uma pregação de um pastor que eu nunca esqueço. Ele disse assim, ó, aqui está o gasofilácio. Olha que interessante. Ele falou, aí você está vindo com a sua oferta. Aí Jesus está aqui sentado. Aí, quando você vai chegar com a oferta para colocar, aí Jesus pergunta assim, por que você vai para colocar essa oferta? Ah, porque a igreja está precisando. Não, você não entendeu, pode voltar. Aí vem um outro. E você? É porque todo mundo dá, então eu acompanho todo mundo. Não, você também não entendeu. Próximo. Não, eu dou porque se eu não der, o gafanhoto vai comer e vai acabar. Você também não entendeu. Vai embora com a sua oferta. Como é que você dá uma oferta que vai ter sentido? Quando ela é por amor. Quando ela não quer uma troca. Quando ela é verdadeira. Vou te dar um exemplo. Quando você está apaixonado, você compra um presente para sua namorada. Você não quer nada em troca, você só quer uma coisa, o sorriso dela. Você quer agradar, você faz de tudo. Isso é amor. Mas quando você está com uma pessoa e chegou uma data comemorativa e ela fala assim, você não vai comprar o meu presente, se torna uma obrigação, já não tem mais o mesmo prazer. Já não faz mais sentido, já não é por amor, é uma regra. Eu e minha esposa, a gente quase não se dá presente em datas comemorativas. Porque eu dou aleatório para ela. Eu passo na loja, eu vejo uma roupa, eu gostei, eu compro. E aí as pessoas falam assim, mas por que você está dando flor para ela hoje? Não é dia de nada? Não, mas é nosso dia, não tem um dia de nada, não tem um porquê. Simplesmente é. É, entende? Então, a religião, ela tem essa regrinha de que você tem que dar para receber, você tem que... Não, eu não concordo muito com essas coisas. E eu tenho base bíblica para não crer dessa forma. Então, quando eu vou dar a minha oferta, é só um ato de gratidão. Quando eu cheguei em Peixoto, eu não posso te contar toda a minha história em detalhes, porque a gente não vai ter tempo para isso. Sim. Mas isso é importante, já que falou em presente, em oferta. Eu fui trabalhar numa oficina mecânica e minha mãe desceu para o garimpo. Não me aceitaram no início, porque eu era muito pequeno. Ainda sou, mas eu te garanto que eu era menor. Será que era possível isso? Eu era menor que isso aqui. Eu fui trabalhar numa oficina mecânica. E quando eu recebi o meu primeiro salário, eu coloquei ele naquele envelopinho do correio que tinha um negocinho verde e amarelo assim do lado. Você não vai lembrar porque você é muito pequena. Você é muito pequena, você é muito nova. Mas eram uns envelopes que tinha. Eu coloquei o meu salário inteiro. E minha mãe chegou e falou assim, mãe, coloca no correio, manda para a igreja lá do Belém dos Lages, da nossa cidade. É minha oferta. Ela olhou para aquilo e falou assim, você tem certeza? Quando ela disse, você tem certeza, eu senti aquela oferta tão pequena, mas tão pequena, que eu olhei para ela e falei assim, é pouco, né, mãe? E comecei a chorar. É tão pouco de onde Deus me tirou e me deu uma vida melhor. E eu estou dando 1 mês de trabalho para um Deus que vai me dar uma vida inteira. É muito pouco. Ela disse, não, meu filho, eu não estava falando de pouco. Você não vai ficar com nada. Eu falei, não, mãe. É o mínimo que eu posso fazer. Isso aqui é muito pouco. Mas quando eu dei aquela oferta, o que vale é a intenção que está aqui. Eu não dei com uma intenção de que eu vou plantar uma semente para Deus me dar. Eu vou plantar que Deus vai me dar 100. Não, era gratidão. Esse é o segredo que as pessoas não conseguem entender. Hoje elas querem dar já na intenção de receber. E Deus, Isabela, não vê as suas atitudes. Deus vê a intenção do teu coração. É porque você faz. Não é
só porque você faz. É porque, Isabela, chega no final do ano, o Itamar compra lá 10 cestas básicas e vai dar num bairro. O homem olha pro Itamar e fala, cara, que legal. O cara tem um coração bom, é um bom cristão. Deus não vê assim. Deus olha e fala assim, e aí, Itamar, qual que é a sua intenção? É alimentar o teu irmão que está com fome ou você quer se promover politicamente? Então, a intenção do meu ato é que vai revelar o verdadeiro sentido e é o que vai dar sentido para que Deus possa me abençoar ou não. Sim. Então, não é o que eu faço, Isabela, é por que eu faço. Se tiver uma intenção ruim por trás, em qualquer coisa na vida, isso não vale só para religião. Quando eu faço o bem, como que é o nome dele ali? Lucas. Se eu faço um bem pro Lucas ou pro Pedro ou para você, Deus não vai olhar o ato do Itamar. Deus vai perguntar lá dentro do meu coração, por que você fez? Qual que é o teu interesse com isso? O que você pensa em ganhar com isso? Essa é a chave, né? Essa é a chave. E se o teu coração estiver limpo e puro, cara, aí tá o segredo. Não, eu fiz porque eu fiz. Eu só sei que foi assim. Aconteceu. Deu vontade e eu fiz. E Pronto. fluiu. E fluiu. Sabe, é isso. Isso é o segredo. Eu vejo pessoas falando assim, ó. Me perdoe quem faz, mas quem faz com má intenção. Ah, você quer carro? Planta carro. Ah, eu dei um carro na igreja e Deus me deu 2, 3. Eu nunca fiz isso. Mas eu vou te contar uma coisa que eu fiz que pareceu loucura no dia. Eu estava deitado no sofá com minha esposa e ela já quase dormindo, assistindo televisão. Eu já estava pronto para dormir. O Espírito Santo chegou bem no meu ouvido e falou assim, vai lá na Várzea Grande. Olha que loucura. Da casa Eneusete, eu não lembro o nome da mulher direito. Ela era minha inquilina. Dá a casa para ela. Ah, eu falei, essa é doidura, que conversa besta essa, é minha casa, receber meu aluguel. Que voz é essa aqui, pelo amor de Deus? Tô recebendo umas vozes estranhas. Aí eu olhei para um lado e para o outro, não tinha ninguém. Spoiler, a gente já sabe que tem que fazer. É só negação. Isso, aí eu vou, se for Deus vai me confirmar. Olha só, falou pela segunda vez. Na terceira vez, Isabela, foi tão claro que eu olhei para a Kelly porque eu achei que ela tinha acordado e tinha ouvido. Ele falou, levanta agora. Isabela, era quase meia-noite. Falei, como é que eu vou na casa de uma mulher meia-noite? Ele falou, eu pulei do sofá, vesti o short, falei assim, amor, não me chama de doido, mas Deus mandou fazer um negócio, vamos comigo? Ela falou, vamos. Ela nem perguntou o que era. Passei no escritório, peguei a pasta da escritura, documentação. Cheguei lá na casa da mulher, lá na Várzea Grande. Aí ela, oi, Itamar, tudo bem e tal? Ela olhou da janela e, entra, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, nada não. Ô, meu filho, você vai pedir a casa? Porque eu gosto tanto daqui. Ela costura para Blumont, na costureira. Só ela e o marido dela, 2 velhinhos. Falei, não vim pedir nada não. Só faz um café para mim. E eu ainda, na esperança de que alguma coisa acontecesse. Que o Senhor ia falar, não, era só para testar seu coração. Isso, ó, você botou Isaac aqui em cima, aqui para levar Isaac, né? E aí, Isabela, ela fez o café, eu tô tomando café e tal. Eu falei... Detalhe, a casa era 2 terrenos, era a casa mais um terreno, tudo murado, cara. E no terreno ela plantava, tinha plantação, banana. E eu olhei o terreno de esquina, eu falei, cara, essa casa é boa, hein? E aí eu disse assim, não, dona, Elisete, lembrei, Elisete. Eu vim aqui porque Deus mandou fazer um negócio. Ela disse, o quê, meu filho? Eu peguei a escritura, botei na mão dela, falei, essa casa é sua. A mulher desabou no choro, ela e o marido. Mas como assim Deus mandou? Eu falei, nem eu sei. Ele só mandou, não questiona e eu vou embora. Entreguei e fui embora. No outro dia, 8 horas da manhã, quem tá na porta do meu escritório? A mulher. Eu fui lá no escritório, lá no Morro da Luz. Ei, senhor Itamar. E com papel, a parte de baixo. O senhor tem certeza do que o senhor fez ontem? O senhor estava bem? Eu falei, dona, vai embora antes que eu me arrependa. Não foi eu que fiz, foi Deus. Foi Deus, não foi o Itamar que te deu. O que eu tenho não é meu, é dele. Então foi ele que te deu. Seja feliz. Ó, vai ali na Petrópolis, na imobiliária lá, lavra a escritura no seu nome, tá aqui o documento. Fique em paz. E ela foi embora. Mas ela veio confirmar, cara. Então, assim, quando você é sensível à voz do Espírito Santo, as pessoas não precisam te convencer que você tem que fazer alguma coisa. Você sabe. Você sente aqui dentro, ó.
Você sente, não tem essa da pessoa vir e te convencer, porque é isso, num congresso, você tem que... Não, você não tem que nada. O Espírito Santo fala no teu coração e você obedece. Você faz. E agora eu quero ouvir aquele louvor que fala com você, Itamar, aquele que só você e o Espírito Santo de Deus sabe. Esse eu canto no momento de intimidade. Me sinto no colo dele e diz assim, ó. Pai, me aceita mesmo assim. Sabes que tentei mudar, sabes que eu não consegui por mim mesmo. Eu sou contra o mal querer e em ti eu vou vencer. Devo confiar em ti. Pai, quantos falam mal de mim, do meu jeito de agir, do meu jeito de falar, mas sei que me entendes bem e agora eu sei também, lá no céu irei morar. Sou contra o mal que há em mim, sou contra os maus ideais, dá pra me aceitar assim, eu vou tentar mudar, preciso ouvir tua voz dizendo, vem como estás, me aceita, oh meu Pai. Pai, tantos falam mal de mim, do meu jeito de agir, do meu jeito de falar, mas sei que me entendes bem e agora eu sei também, lá no céu irei morar. Sou contra o mal que há em mim, sou contra os maus ideais, dá pra me aceitar assim, eu vou tentar mudar, preciso ouvir tua voz dizendo, vem como estás, me aceita, oh meu Pai. Sabe, a gente canta qualquer louvor, mas tem aquele louvor que é o da intimidade. Tem. Esse eu canto pra ele dizendo, me aceita mesmo assim, Pai. E esse foi você que escreveu, Itamar? Não, esse é muito antigo. Como que é o nome desse Gente, eu louvor? não conhecia esse louvor. Sério? Tem gravado com a gente. Eu gravei desde o primeiro CD. Eu gravo, e você vê que eu gosto tanto dele, que nos outros DVD eu fui regravando ele, né? Gravou, acho que umas 5, 4 Aham. vezes. Porque é da minha intimidade, sabe? Quando eu tô sozinho. É aquele louvor que eu canto pra ele, dizendo, eu vou tentar mudar. Sempre tem um, né? Eu vou tentar, Pai, me ajuda, não me deixe, me aceita mesmo assim. Né? Eu sou porque Paulo diz isso, quando essa canção diz, sou contra o mal que há em mim, sou contra os maus ideais, dá para me aceitar assim? Eu lembro quando Paulo diz, o bem que eu quero, eu não pratico, mas o mal que eu não quero, eu já fiz. Portanto, não sou eu, mas o mal que habita em mim. Paulo é claro em dizer isso. Então, essa canção, quando eu canto, sou contra o mal que há em mim, sou contra os maus ideais, eu canto do fundo da minha alma, sabe, dizendo isso para ele. É como se você estivesse realmente rasgando o peito, né? Exato. E, Itamar, tem grandes planos aí pro Louvor Aliança? Tem música nova? Fiquei sabendo que tem, hein? Tem. Nós gravamos agora 2 popurrí. Tem umas inéditas também, né, cara? Inédita eu não vou... Olha, Isso eu acho aí, Pedrinho, isso aí. tem inédita para lançar. Já faz tempo que você não entra no quarto pra falar comigo, e eu já não ouço tua voz me chamando de amigo. Com gemidos inexprimíveis eu clamo por ti. Não lembro da... Mas tá vindo aí. Tá, eu já gravei. Já Show. coloquei voz já.
Tá tudo pronto. Tá tudo pronto. Isabela, você vai amar, porque é um hino de Dia 15 do 4, hein, intimidade. galera? É um hino de intimidade, sabe? É o Espírito Santo falando com a pessoa. Já faz tempo que a sua voz eu não consigo ouvir e tal. Eu entendo que você tentou fazer do seu jeito, você fracassou, mas em todo o tempo eu te cuidei. Cara, é maravilhosa. É a letra de um amigo lá de Bagé, do Rio Grande do Sul. Caramba! Ele mandou e eu apaixonei na canção. Que fala com a gente, né? Exato, fala exatamente aquilo que a gente precisa ouvir. E é sensacional quando a gente dá essa liberdade. E agora a gente já tá chegando ao fim, infelizmente. Não, a gente vai ter que ter parte 2, por favor, Tamar, porque tem muita história. Tem muita história pra contar. Mas, Tamar, eu queria que você desse uma palavra para quem tá começando nesse ramo musical do gospel e um conselho. Ok. Um conselho para quem tá começando, para quem talvez tenha se deslumbrado com algumas propostas, mas algo que venha do coração de Deus ao seu, para que você compartilhe com a gente. Ok. Se você está começando nesse ramo, a primeira coisa que você tem que fazer é não se venda. Não se venda não só a dinheiro, não se venda a estilo, a moda, não se venda a movimentos. Mantenha a sua essência, faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Não tente inventar moda, não tente dar uma forcinha para Deus, porque toda vez que você tenta dar uma força para Deus, vai dar ruim lá na frente, né? Vai dar ruim. Abraão tentou, Sara tentou, Deus se esqueceu da promessa, pega H, faz um filho, gerou, ao invés de gerar Isaac, gerou Ismael, que vai te dar problema lá na frente. Então, não se venda, não tenha pressa, seja você o tempo todo e faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque tem muita gente fazendo coisa para Deus sem Deus. Tem muita gente fazendo coisa em nome de Deus. E ele diz que no último dia, pessoas vão dizer, Senhor, eu fiz em teu nome, eu curei enfermo, eu levantei defunto. E ele vai dizer, não te conheço. Eu nunca te vi. Ou seja, você trabalhou para mim sem minha ordem, sem minha permissão e pior, sem a minha presença. Faça tudo para fazer com a presença de Deus. Porque fazer para Ele, sem Ele, você perde o seu tempo, perde a sua salvação, perde a sua vida e perde a sua alegria. Mantenha seu foco. Caramba! Vocês pegaram, né? Eu peguei aqui, viu? E pra gente finalizar, a gente também tem um costume aqui, Tamar, de sempre fazer uma gincana. Opa, vamos lá. Vou fazer uma pergunta, e você vai responder com uma palavra só. Vamos. Não pode pensar, tem que ser rápido, tá? Ok, bora Vou lá. até pegar minha colinha aqui, tá, gente? Eu vi que você tinha uma colinha. Eu falei, será que é um roteiro que ela não seguiu? Você escutou isso? Isso é um trovão? Você viu? Olha, rapaz, até fiquei sem palavras. Eu tinha uma ideia do que te perguntar, mas você respondeu tudo sem eu precisar falar uma palavra. Eu gosto de, gente, dar liberdade pro Espírito Santo que ele faz. A gente só tá aqui no lugar. Você não força nada, né? Exato. A coisa flui naturalmente. Isso é legal. Itamar, não pode pensar, tá? Ok. Tem que responder na lata. Ok. Uma palavra, Uma palavra. um versículo. Ele me pegou nessa, gente. Um versículo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ai, toma! Um louvor. Amor eterno, que eu acabei de cantar. Um hobby. A música. Um livro. O monge e o executivo. Um esporte. Futebol. Uma palavra pro dia de hoje. Paz. Seu ministério é? O que o meu ministério é? A minha verdade. Família é? Absolutamente tudo. E Deus é? A essência do meu respirar. Ai! Tamar, foi um prazer receber você aqui, receber o Pedrinho, né, Pedrinho? Tô muito, muito feliz. Eu quero que você saiba que eu fiquei muito feliz com a sua presença, por você ter compartilhado não só o seu testemunho, mas um pouquinho da sua intimidade com Deus. Amém. E você pode ter certeza que isso foi muito ministrado no meu coração, Amém. no coração da galera que tá assistindo a gente. Eu espero que cada pessoa que assistiu ou que vai assistir esse podcast, que possa Deus falar com você, que possa alcançar vidas e que Deus tenha trazido a resposta que você pediu e a sua também. Amém.
Amém. E foi isso, beberes. Mais um programa do nosso podcast Papo Cobra Gato. Eu espero vocês aqui no próximo sábado, a partir das 13 horas. E no nosso canal do YouTube, que vocês já sabem, né? Gostou do nosso vídeo? Sentiu que aquele amigo precisa ouvir essa palavra? Já compartilha com ele, viu? Um beijo e muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui com a gente. Tchau, tchau!